Olá, alunos! Nessa nossa primeira aula sobre o direito das sucessões, é preciso a gente entender primeiro o objeto dessa disciplina jurídica e alguns conceitos básicos que vão ser essenciais para a compreensão da matéria. Primeiro ponto, o que significa sucessão? A palavra suceder no dicionário, ela tem o sentido da substituição do titular de um direito. E aqui no nosso ordenamento jurídico, a gente tem duas espécies de sucessão. A chamada sucessão inter vivos, que se dá, por exemplo, por meio de um contrato de compra e venda, na qual o adquirente sucede o antigo proprietário na titularidade do objeto negociado. Mas esse não é o objetivo da nossa disciplina, já que ela se ocupa exclusivamente da chamada sucessão causa mortis, aquela que tem como pressuposto o falecimento de uma pessoa e a transmissão do seu patrimônio aos seus herdeiros. Então, quando a gente fala no direito das sucessões, a gente estará tratando do ramo do ensino jurídico que disciplina a transmissão do patrimônio de uma pessoa em razão da sua morte. Então, joga aqui na tela. A gente precisa compreender que a sucessão que a gente vai tratar aqui nas nossas aulas é exclusivamente a sucessão causa mortis. E justamente por ela ter como referência a morte, o óbito de uma pessoa, o nosso ordenamento jurídico veda qualquer tipo de negociação que tenha por objeto a transmissão de herança de pessoa viva, os chamados pactos sucessórios. A única exceção a esta proibição legal se encontra nas doações de ascendentes para descendentes que poderão configurar antecipação de direitos hereditários ou no caso dos pactos antinupciais em que os nubentes eles disponham de eventual sucessão futura após a celebração do casamento. Então, salvo essas duas únicas exceções, qualquer disposição volitiva, qualquer negociação ou contrato que tenha por objeto herança de pessoa que ainda não morreu, não existe validade jurídica nenhuma para essa tratativa. São chamados pactos sucessórios. E aí é preciso também a gente entender a legislação que se aplica, tanto no critério do conteúdo dela, mas também no aspecto temporal. E aí, nesse aspecto, o nosso Código Civil determina que a lei vigente, ao tempo da abertura da sucessão, é que regulará a transmissão do patrimônio. E aqui eu já faço uma ressalva. Não confundam a abertura da sucessão com a abertura do inventário. A abertura da sucessão, como a gente vai falar nas nossas aulas ainda, é o exato momento do falecimento de uma pessoa. Então, morreu alguém, automaticamente se considera aberta a sua sucessão. Então, é neste momento que deve se averiguar qual a legislação em vigor para ser aplicada referente às regras de transmissão patrimonial em razão deste óbito. A abertura do inventário é o momento de início de protocolamento do procedimento que visa formalizar a sucessão, que pode se dar tanto na esfera judicial como, averiguado alguns pressupostos, também na via cartorária. Mas isso é assunto para as próximas aulas. O que eu queria só deixar claro aqui, nesse momento inicial, é que quando a gente fala que o direito das sucessões se ocupa da transmissão do patrimônio de uma pessoa em razão da sua morte, quando a gente fala no patrimônio, isso inclui ativo e passivo. Inclui bens, direitos, mas também obrigações. Só que quando essa transmissão diz respeito às obrigações, a transmissão ela não é ilimitada. Significa dizer que as dívidas do morto elas devem ser saldadas com o patrimônio que lhe pertencia. O máximo prejuízo que um sucessor pode ter na sucessão é não receber nada,
já que não sobrou bens a partilhar depois da quitação de todas as dívidas do falecido. Então, significa dizer, como o próprio Código declara, que as dívidas do falecido se pagam com as forças da herança. O patrimônio pessoal dos herdeiros, dos sucessores do morto, não pode vir a ser atingido para saldar dívida de terceiro, ainda que seja da pessoa que ela, porventura, venha a suceder. Então, eu só transmito aos sucessores depois de quitadas as dívidas, porque antes deles auferirem um benefício, é primordial evitar o prejuízo dos credores do falecido, já que o seu patrimônio é responsável, ainda que após a sua morte, pelo adimplemento das obrigações assumidas. Ok? Bom, é possível nesta situação que os bens que compõem o patrimônio da pessoa falecida não sejam suficientes para adimplir com todas essas obrigações. E aí, essa herança será declarada insolvente e no pagamento das dívidas se observará um verdadeiro concurso de credores, tendo como parâmetro aquele rol de créditos privilegiados estabelecidos pela própria legislação civil. Então, se o volume de dívidas é superior ao ativo da herança, alguém vai ficar no prejuízo e é preciso identificar quais as dívidas que serão pagas e quais as dívidas que, infelizmente, não serão saldadas, já que somente o patrimônio do morto é que poderá responder por essas dívidas, certo? Bom, a gente precisa também entender as modalidades de sucessão que nós temos no nosso ordenamento jurídico, que são duas: a chamada sucessão legítima e a sucessão testamentária. O que significa cada uma delas? A sucessão legítima, como o próprio nome diz, é aquela que decorre da lei. Não que exista alguma sucessão ilegítima. O vocábulo utilizado para descrever é porque esta modalidade de sucessão, o chamamento dos sucessores e a forma como o patrimônio do falecido será transmitido, está totalmente regulada pelo legislador, lá nos artigos do Código Civil. Já a sucessão testamentária, ela tem como fundamento a manifestação de vontade do próprio titular do patrimônio. É ele quem delibera, por manifestação escrita, quem ele gostaria que participasse da sua sucessão e a forma como essa sucessão vai se dar, como o patrimônio será rateado, partilhado entre os sucessores nomeados. Mas vamos entender um pouco melhor como é que funciona essa sucessão legítima. Joga aqui na tela. A sucessão legítima, ela tem como parâmetro as relações familiares, de parentesco e de conjugalidade. Ou seja, todas as pessoas indicadas pelo legislador no artigo 1829 do Código Civil fazem parte do núcleo familiar do falecido. Vamos lá, vamos ver. O artigo 1829 diz expressamente: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, e aí faz umas ressalvas que a gente vai falar depois, aos ascendentes em concorrência novamente com o cônjuge, ao cônjuge e aos colaterais, esqueci de colocar aqui, até o 4º grau. Apesar de não ter referência expressa ao companheiro, aquele que vive em união estável, em função do julgamento do recurso extraordinário 878-694 pelo STF em 2017, aonde se lê cônjuge, deve-se ler também companheiro, porque o artigo 1790, que tratava especificamente da sucessão de quem vivia em união estável, foi considerado inconstitucional. Então, apesar de na lei não ter referência neste dispositivo, como esse julgado do STF foi reconhecida a repercussão geral dele, é preciso que se adeque a esse novo parâmetro legal que equipara
o companheiro ao cônjuge para efeitos de sucessão legítima, de chamamento à sucessão legítima. Ok? Bom, outra coisa que é preciso entender na sucessão legítima. Apesar de todas essas pessoas que são ligadas por vínculos de parentesco e conjugalidade com o falecido serem consideradas aptas a recolher patrimônio na sucessão legítima, por isso são chamadas de herdeiros legítimos, o legislador diferencia alguns desses herdeiros, dizendo, nomeando-os como herdeiros necessários e, de outro lado, aos chamados herdeiros facultativos. E o que é que significa isso? Ser herdeiro necessário significa que, aberta a sucessão, morta uma pessoa, uma parte do seu patrimônio, independente da vontade do falecido, é assegurado, é garantido, revertido a esses herdeiros necessários. Segundo o legislador, metade da herança é garantido, é reservado a esses herdeiros necessários, ou também chamado de herdeiros legitimários. Quem são os herdeiros necessários? Os herdeiros necessários são esses daqui. Joga aqui na tela. Os descendentes, os ascendentes e o cônjuge sobrevivente, conforme estabelecido lá no artigo 1845. E aí você pode estar se perguntando, ao julgar aquele recurso extraordinário, o STF também garantiu a condição de herdeiro necessário a quem vive em união estável? Bom, quando foi publicada essa decisão, o IBDFAM ele ingressou com embargos declaratórios visando sanar essa suposta omissão, já que o julgado não fazia referência a esta situação. Tomou como referência um único dispositivo legal, o artigo 1829, nada falando a respeito do 1845. Quando julgou estes embargos declaratórios, o STF disse: não conheço os embargos, porque o objeto da demanda, o objeto pedido teoricamente, na solução dos embargos, não foi objeto de discussão da ação principal. Significa dizer que esta situação ainda não está pacificada conforme o entendimento fixado na repercussão geral. Não obstante, faço uma ressalva. Alguns julgados do STJ, já posteriores ao julgamento desse recurso extraordinário 878-694, têm sim garantido ao companheiro a mesma condição de herdeiro necessário que se atribui ao cônjuge. Mas é preciso aguardar ou uma modificação legislativa ou que o STF efetivamente consolide essa situação para definir se a equiparação ela é plena ou apenas a título de chamamento da sucessão legítima. Os critérios que definem a participação do companheiro na sucessão legítima, tal qual o cônjuge. Bom, além dessa ressalva, vou fazer mais uma observação com relação à sucessão legítima. A sucessão legítima, como o próprio nome do capítulo que a organiza declara, ela diz que o chamamento ele se dá de forma sequencial e excludente. Tanto é que o capítulo se chama da ordem de vocação hereditária. A ordem justamente porque é uma sequência e vocação é chamar. Então, a ordem, a sequência de chamamento dos sucessores dentro da sucessão legítima. Significa que cada um desses familiares que estão nos 4 incisos do artigo 1829, eles estão em posição de sequência. Significa que, apesar de todos serem considerados herdeiros legítimos, no caso concreto, no momento do falecimento de uma pessoa, é preciso identificar aqueles que estão em posição de prioridade. Significa dizer que, em primeiro lugar, eu vou chamar os descendentes,
com a possibilidade de concorrência do cônjuge sobrevivente, a depender do regime de bens e da origem desses bens, no caso do regime de comunhão parcial, só se eu não tiver nenhum descendente é que eu vou poder chamar a segunda classe de herdeiros legítimos, que são os ascendentes, que também podem concorrer com o cônjuge sobrevivente. Se eu não tiver descendentes, se eu não tiver ascendentes, a sucessão é deferida por inteiro ao cônjuge sobrevivente. E, por fim, caso não existam descendentes, ascendentes, ou cônjuge ou companheiro sobrevivente, a sucessão é deferida aos colaterais até o 4º grau. Bom, dentro dessas relações de parentesco, eu também tenho que observar esse chamamento sequencial e excludente. Pois como vocês aprenderam na aula de parentesco, dentro de uma mesma classe de parentes, eu tenho parentescos distintos, conforme o grau que se encontrem esses parentes. Ou seja, a cada geração dentro de uma classe de parentesco forma uma relação jurídica distinta. Então, por exemplo, na classe dos descendentes, eu tenho os descendentes de 1º grau, que são os filhos, os descendentes de 2º grau, que são os netos, de 3º grau, que são os bisnetos. Na classe dos ascendentes, eu tenho os ascendentes de 1º grau, que são os pais, os de 2º, os avós, os de 3º, os bisavós. E dentro da linha colateral, eu tenho os irmãos colaterais de 2º, tios e sobrinhos colaterais de 3º, primo, sobrinho neto e tio-avô colaterais de 4º. Significa dizer que quando eu digo que, em primeiro lugar, são chamados os descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, eu também vou observar um chamamento sequencial dentro da classe. Significa dizer que os filhos terão prioridade em relação aos netos e aos bisnetos. É preciso a gente fazer uma ressalva no caso de direito de representação, mas que a gente vai deixar para estudar direitinho lá quando falar da sucessão legítima. Mesma coisa na classe dos ascendentes. Os pais preferem aos avós, que preferem aos bisavós, e assim sucessivamente. Porque é preciso a gente lembrar que a relação de parentesco da linha reta, seja descendente, seja ascendente, não tem limitação de grau, nem para fins de parentesco, nem para a repercussão desse parentesco dentro da sucessão legítima. A única limitação de grau que existe é na linha colateral, pois o parentesco só se reconhece até o 4º grau e também os efeitos sucessórios dessa forma de elo familiar. Então, primeiro eu chamo os colaterais de 2º, depois os de 3º, e só se eu não tiver representantes dos graus inferiores, os de 4º grau. Então, é sempre observando uma sequência de chamamento, uma ordem de vocação. Lembrando que essa ordem, em algumas situações, ela pode conter exceções que permitam que herdeiros da mesma classe, mas de graus distintos, eles partilhem a mesma herança, que é o direito de representação, que eu já disse que a gente vai estudar na próxima aula. Bom, e é preciso a gente também entender um pouquinho como é que funciona a sucessão testamentária. Como eu disse, a sucessão testamentária é baseada na manifestação da vontade do titular do patrimônio, na sua liberdade de testar. Só que essa liberdade, como qualquer outro direito do nosso ordenamento, não é um direito absoluto, ilimitado. Ele esbarra em muitas restrições impostas pela própria lei. A primeira delas a gente já falou, no aspecto quantitativo do patrimônio. Não significa dizer que se uma pessoa tiver herdeiros necessários, ou seja, se tiver descendentes, ascendentes ou cônjuge sobrevivente, ainda que ela queira, ela não poderá dispor de todo o seu patrimônio, porque metade dos seus bens é garantido a esses herdeiros necessários. Então, se eu quiser fazer patrimônio, eu posso até fazer um testamento, mas esse testamento está limitado a 50% dos meus bens. O próprio legislador estabelece uma liberdade de eu poder chamar quem eu quiser para me suceder.
exceto pessoas expressamente consignadas lá no nosso Código Civil, quando no artigo 1801 e 1802, o próprio legislador diz: não podem ser nomeados herdeiras ou legatárias. Ou seja, o próprio legislador impede que aquelas pessoas, em regra, para garantir justamente a liberdade de testar, elas sejam beneficiadas no ato de disposição de última vontade. Por fim, com relação ao conteúdo, o próprio legislador também estabelece a validade ou invalidade de determinadas formas de testar, no sentido de a maneira como o testador dispõe do seu patrimônio para depois da sua morte. Mas isso é assunto lá da sucessão testamentária. Bom, o que é que a gente precisa entender? Que para o testamento ele ser cumprido, é preciso que ele seja válido, é preciso que ele observe as formalidades legais. Só que testamento não tem prazo de validade e ele é um ato de eficácia pós-mortem. Então, por mais que eu faça hoje um testamento, este testamento exista, seja válido, naquele momento, porque observou as formalidades prescritas em lei para sua elaboração, ele só será eficaz depois do meu falecimento, porque toda atribuição de direitos hereditários está condicionada à morte do titular do patrimônio. Não há que se falar em cumprimento do testamento antes do falecimento do testador. Outra ressalva que é preciso a gente entender a respeito da legítima é como calcular o que efetivamente representa essa metade do patrimônio, que é garantida aos herdeiros legítimos, e a outra metade que pode ser objeto de manifestação de última vontade, de testamento. Bom, joga aqui na tela. O critério está estabelecido no próprio artigo 1847. Ele diz o seguinte: primeira coisa, sempre tenham em mente que vocês não podem fazer confusão entre o direito à meação e o direito à herança. Então, toda vez que vocês se depararem com a questão de direitos hereditários, a primeira pergunta que tem que fazer é: o falecido, ele era casado ou vivia em união estável? Se a resposta for não, ele era solteiro, viúvo, divorciado, separado judicialmente, ótimo, porque todo o patrimônio ali exposto é dele. Você já pode aplicar imediatamente as regras de direito sucessório. Mas ao contrário, se você pergunta, o morto, ele era casado ou vivia em união estável, e a resposta for sim, eu tenho que necessariamente fazer uma segunda pergunta: qual o regime de bens deste relacionamento? Porque, a depender do regime de bens adotado ou imposto pela lei, existe a chamada comunhão patrimonial, a formação do patrimônio comum do casal. E se na sucessão eu só transmito o patrimônio de quem morreu, é preciso separar esse patrimônio comum e dar a cada um o que é seu, a chamada meação. Então, eu tenho que separar a metade do cônjuge sobrevivente e a outra metade dos bens comuns que pertenciam ao morto, mais os seus bens particulares, aquilo que era exclusivamente seu. Aí sim, aí eu aplico as regras de direito sucessório. Então, a primeira coisa, quando eu vou verificar esse patrimônio, é separar efetivamente para a sucessão somente o que é bem da pessoa falecida. Bom, outra coisa, é preciso a gente ter em mente que esse patrimônio leva em conta os bens existentes ao tempo de sua morte. Além disso, eu preciso trazer à colação as doações que configuraram antecipação de legítima, antecipação de direitos hereditários, a fim de igualar, a fim de que nenhum herdeiro necessário receba, por meio de transmissão sucessória, mais direitos do que o outro. Isso não significa que eu não posso ter herdeiros recebendo quinhões distintos. Por exemplo, filhos. Eles não precisam necessariamente receber os mesmos quinhões. O que eu quero garantir com a colação é que a parte da legítima ela seja
igualmente repartida. Mas se eu quiser deixar, por exemplo, toda a minha parte disponível para um único filho, todo aqueles 50% que poderia ser objeto de testamento para um único filho, em detrimento de outros dois, eu tenho total liberdade e não há o que se questionar quanto ao conteúdo desse testamento. Então vamos lá. Então eu tenho que saber a diferença entre meação e espólio, que são os bens existentes ao tempo da morte, subtrair as dívidas do morto e despesas de funeral e colacionar as doações que forem antecipação de direitos hereditários, exceto se houver dispensa expressa. Por que primeiro eu preciso pagar as dívidas para só então saber efetivamente quais são os direitos dos sucessores? Justamente porque antes deles auferirem um benefício, é imprescindível evitar o prejuízo dos credores. Por fim, a última distinção que eu queria fazer é com relação à nomenclatura dos sucessores dentro da sucessão. Porque a depender da forma como o patrimônio lhes é atribuído, seja por lei, seja por disposição de última vontade, eles são nomeados de maneira distinta. Exemplo, eu tenho na sucessão a figura do herdeiro, que é aquela pessoa que recebe herança. Herança é toda a universalidade de direitos. É quando o herdeiro ele é único e recebe a totalidade do patrimônio do falecido, ou em sendo mais de duas ou mais pessoas, não se sabe precisar com exatidão o que efetivamente cada um deles irá receber. Isso só vai ser averiguado na partilha, quando o juiz ou a divisão consensual dos sucessores, ele atribuir a cada um o que é seu do patrimônio do falecido. Na herança, então, os herdeiros, eles sempre irão receber porções de patrimônio, os chamados quinhões hereditários. Já os legatários, eles recebem bem certo e determinado. Não precisa ser um bem, podem ser bens certos e determinados. Significa que desde o momento do inicial da sucessão, eles já sabem exatamente qual é o bem do patrimônio do falecido a que eles têm direito. Em função disso, a figura do legatário é exclusiva da sucessão testamentária, porque eu preciso, por meio da manifestação de vontade, identificar, singularizar esse patrimônio. Isso não teria como ser feito pelo legislador. Por isso que, na sucessão legítima, joga aqui na tela, na sucessão legítima, todas as pessoas que sucedem recebem herança. E se eles recebem herança em função da sucessão legítima, eles são chamados de herdeiros legítimos. Já na sucessão testamentária, eu tanto posso ter a figura do herdeiro, já que como ele é nomeado em testamento, ele é chamado de herdeiro testamentário ou herdeiro instituído, e também a figura do legatário. Porque no testamento, tanto eu posso dizer, deixo 10% do meu patrimônio para Maria, ou seja, deixo uma porção não identificada de patrimônio a Maria, que são os 10% dos meus bens, que 10% tem que ser averiguado depois de todo aquele cálculo de colação e dedução de despesas. Pois 10% em cima de 1.000, 10% em cima de 1 milhão é o mesmo direito hereditário, é 10% do patrimônio do falecido. Tanto eu posso dizer, deixo 10% para Maria, atribuindo a ela uma herança por meio do meu testamento, como eu posso dizer, deixo a fazenda para Maria. A Maria, então, desde o início da sucessão, desde o momento do conhecimento do conteúdo do testamento, ela já sabe exatamente qual é o bem do meu patrimônio que lhe será atribuído por meio da sucessão. É a fazenda e nenhum outro. Ok? Então, na próxima aula, a gente vai continuar a falar sobre essa parte geral da sucessão, a introdução ao direito das sucessões, falando do Instituto da Abertura da Sucessão.
Um beijo para vocês.